É o quê? Acabaram de bater aqui embaixo. Pera aí, já tô descendo aí. Vai fazer o esperreto, tio? Pô, desencana, eu sei o que eu tô fazendo, Ramiro. Você tá muito desesperado. Aí, eu só ainda acho que isso é uma péssima ideia, moro? Eu quero me livrar logo desse impulso, tio. Calma, porra. Você tá me desconcentrando, uma coisa de cada vez. Eu tô dirigindo, você tem noção. Cala sua boca, mano, que a gente corre pelo certo, entendeu? Sem essa. Aí, na moral. Acho que você tá mais na mão do que eu vou ficar morto aí atrás. Qual é? Vai amarelar agora? Aí, se liga ali na frente, meu. Tem câmera parada. Acelera essa porra aí. Fudeu, vira essa merda. Você deve estar pensando que tudo isso que você acabou de ver é mais um curta-metragem de linguagem experimental. O que não deixa de ser verdade. Mas o que realmente importa neste momento é analisar as várias camadas que compuseram a trilha sonora em cada cena. Mas a real pergunta aqui é: o que significa sound design? No Brasil, traduzimos este termo como desenho de som. E quando estamos trabalhando na produção audiovisual como a de um filme, devemos pensar como os mais diversos sons devem se comportar para que o nosso resultado final tenha a ver com o conceito do projeto. Diálogos, música e efeitos sonoros são a tríplice coroa do sound design. Cada um deles tem uma função importantíssima no processo de construir uma narrativa sonora para o filme. Vamos aprofundar mais no assunto, mostrando como eles aparecem no curta. Analisando a manhã do personagem X, percebemos que ele é um cara que mora sozinho e, de fato, um homem de poucas palavras. Mas por mais que existam poucos diálogos, o personagem se expressa durante todo o tempo. Como será que isso acontece? Isso ocorre devido ao ADR. O ADR representa a presença física do personagem, que pode ser dublado ou gravado após a captação do material bruto. Usamos este recurso quando não temos como resolver algum problema técnico relacionado ao som, ou como no caso desse curta, onde a proposta é gravar o áudio posteriormente e manipulá-lo de acordo com a proposta narrativa e estética de seus idealizadores, independentemente dos recursos visuais. Vamos pegar como exemplo o momento em que ele está falando ao telefone. O diálogo rápido que aparece foi posto depois da gravação no apartamento. Acabaram de bater aqui embaixo. Pera aí, já tô descendo aí. Como temos as faixas de áudio isoladas, podemos fazer com elas o que bem entendermos, e por isso decidimos dar o maior toque de realidade possível. No processo de edição, o editor pode modular o áudio de várias formas até encontrar a que melhor se encaixa com a proposta do filme. É o que podemos observar nas vozes que dialogam durante a ligação telefônica. Alô? Ô seu Léo, bateram no seu carro aqui no estacionamento. É o quê? É, acabaram de bater aqui embaixo. Pera aí, já tô descendo aí. Alô? Ô seu Léo, bateram no seu carro aqui no estacionamento. É o quê? Acabaram de bater aqui embaixo. Pera aí, já tô descendo aí. É realmente muito estranho tudo que se pode fazer hoje em dia apenas com alguns cliques. Mas enfim, como será que conseguimos ouvir tão bem tudo que o personagem fez?
Perceba como as ações realizadas pelo personagem vão cada vez mais ganhando dimensão. Ao longo do trecho, os foleys captados oferecem aos espectadores uma percepção mais expressiva e detalhada dos objetos que compõem sonoramente a cena. Imagine como é captar todos os sons que estão diretamente relacionados à rotina do personagem. Os passos dele pela casa, as roupas que ele vestiu, as chaves, a frigideira, a geladeira, o ovo, o som do prato na mesa, a torradeira e o pão. Mas nem sempre o que ouvimos vem do objeto que está atrelado à imagem. Por exemplo, o aipo pode dar um bom som de soco na cara. Até agora, nós prestamos atenção somente aos sons que se posicionam em primeiro plano e têm um contato direto com o personagem. Mas existem outros sons que compõem a cena e que nos contextualizam acerca da rotina e do ambiente no qual se encontra o personagem. Calma, eu te explico. Alguém sentiu falta de alguma coisa aí? Perceba como certos sons são fundamentais para agregar na narrativa. Observe agora a mesma cena, mas com a inserção de alguns elementos sonoros. Já podemos notar uma certa diferença na cena. Mas ainda tem alguma coisa estranha. Parece que o apartamento está em um local hermético onde não se pode ter contato com outros estímulos sonoros, dando uma noção de irrealidade. Você consegue perceber que agora existe vida fora do apartamento? E além disso, fontes sonoras relevantes para a narrativa ganham vida. Fica evidente a maneira com a qual sons pontuais, como o do despertador e o da torradeira, possuem papel fundamental para descrever a rotina do personagem. Isso se deve à inserção da camada de efeitos sonoros. De acordo com estudos da área, efeitos sonoros não se confundem com foleys, pois efeitos sonoros são os sons inseridos na timeline, mas que não são afetados diretamente pelo personagem. Como exemplo, podemos citar o som dos carros na rua, que exercem um papel de destaque na cena, mas que pertencem a uma linha narrativa paralela à do personagem. O som do trânsito, nesse caso, funciona como uma espécie de trilha de fundo, possibilitando com que tenhamos uma noção espacial que vai além das paredes do apartamento. Todo esse universo faz parte de uma das vertentes dos efeitos sonoros chamada background. Ainda sobre a camada de efeitos sonoros, tem-se os chamados hard effects, que são sons cujas fontes são vistas pelo personagem, mas são acionados sem a sua interferência. Alguns hard effects afetam visivelmente a cena e as ações do personagem, como pode ser visto no som do despertador do celular, no elevador, na torradeira e no som do interfone. Na realidade, vários ambientes têm diversas fontes sonoras com estímulos auditivos distintos, o que vamos chamar de paisagens sonoras. Agora, se as imagens já nos passam vários detalhes sobre o local, imagine contar apenas com a presença de paisagens sonoras. É o que fica evidente na cena do sequestro logo a seguir. A nossa memória afetiva pode nos levar para bem longe quando nos deixamos guiar profundamente pelos recursos sonoros de um filme. Aliada aos foleys, diálogos, entre outros recursos, a trilha musical pode se mostrar como uma importante ferramenta quando queremos destacar as emoções do personagem. Para o início do curta, a trilha funciona como um marca-passo que vai se certificar de que a rotina do personagem é previsível e robótica. A trilha vai acompanhando tudo o que acontece, até que um arranjo musical minimalista troca de corpo quando o personagem se encontra numa situação de perigo. Mas essa situação é fortemente influenciada pelo aspecto emocional que se quer empregar com a trilha. Observe como o clima da cena muda com o uso da trilha sonora. Eu quero me livrar logo desse impulso. Calma, pô. Tá me concentrando, uma coisa de cada vez. Eu tô dirigindo, tu não tem noção. Cala sua boca, mano. Aqui a gente corre pelo certo, entendeu? Sem essa. Aí, na moral. Você tá mais mal que o moço tá morto aí atrás. Falei, vai amarelar agora? Aí, desliga ali na frente, meu. Tem câmera parada. Nós vimos até aqui os principais tópicos relacionados à construção da trilha sonora do curta-metragem. Mas como será que conseguimos transmitir mais emoção ao curta e ainda assim priorizar os elementos sonoros de acordo com o nosso critério? Quando o processo de criação do sound design está quase finalizado, passa-se a etapa da mixagem e tem-se a oportunidade de acrescentar alguns sound effects, que são elementos sonoros não relacionados aos objetos da cena, mas que ainda assim contribuem para explicitar sensações como suspense e tensão. Geralmente, os sound effects estão relacionados à trilha musical.
Sound design é um campo fértil de experimentação, e acredito que isso tenha ficado ainda mais claro neste momento, quando mostramos quão maleáveis são os elementos sonoros quando captados e mixados separadamente. Tentamos exprimir ao máximo sua essência e transmitir a maior quantidade de detalhes possível. Não existem fórmulas exatas, muito pelo contrário. Aqui nós fizemos um apanhado por algumas categorias como Foley, ADR e ambiência, e ao final construímos a identidade sonora de um curta-metragem. Para finalizar, vamos rever esse processo e ver como ficou o resultado do nosso sound design. Alô? Ô, seu Léo, bateram no seu carro aqui no estacionamento. É o quê? Acabaram de bater aqui embaixo. Pera aí, já tô descendo aí. Quer vai fazer com esse
perreco, tio. Pô, desencana, eu sei o que eu tô fazendo, Ramiro. Você tá muito desesperado. Aí, eu só ainda acho que isso é uma péssima ideia, moro? Eu quero me livrar logo desse impulso, tio. Calma, porra, você tá me desconcentrando, uma coisa de cada vez, eu tô dirigindo, você tem noção. Cala sua boca, mano, que a gente corre pelo certo, entendeu? Sem essa. Aí, na moral, acho que você tá mais na mão do que eu vou ficar morto aí atrás. Fala aí, vai amarelar agora? Aí, se liga ali na frente, meu. Tem que ver a parada. Acelera essa porra aí.